Oi, gente, eu tô muito feliz porque aqui eu tô hoje com a Dani Junco dentro de um Mustang amarelo da campanha da IVE de Setembro Amarelo. E é sobre maternidade, é sobre saúde emocional da mãe, da mulher. Não poderia ser diferente, não poderia estar com outra pessoa que não Dani para falar desse recorte. E por que dentro de um Mustang? Dani me falou, mas por que você tá nesse Mustang? A gente vai gravar nesse Mustang. E Dani, a história é que o Mike, um adolescente americano, ele amava Mustangs, né? E ele comprou um Mustang bem antigo para reformar e reformou o Mustang e pintou o Mustang de amarelo. E quando ele terminou essa reforma, ele tirou a sua própria vida. E aí, nesse momento de dor, né, no velório, os seus amigos e conhecidos deixaram mensagens de esperança em fitinhas amarelas. E daí vem o Setembro Amarelo. Então a gente está aqui nesse carro por conta dessa história, mas não para falar com um recorte de dor, mas para falar com um recorte agora de positividade, de como a gente fortalecer emocionalmente as mulheres, as mães, qual é o nosso olhar, qual é o seu olhar sobre isso. E eu já falei um monte, e eu quero muito que você fale antes para todo mundo quem é a Dani. Bom, eu sou a Dani Junco, eu sou filha de uma mulher nordestina que não acredita no impossível, onde eu fui forjada. Eu sou mãe do Lucas, um caiçarinha cachado aí que me deu a luz num momento de dor, de confusão e de medo. Eu acho que as mulheres passam também, né, durante a maternidade, de criar a Bitumami, que é uma social tech, né, uma empresa de impacto, especialistas em capacitar e recolocar mulheres no mercado de trabalho, mães principalmente, que perdem aí 48% dos seus empregos depois da maternidade, que logo vai impactar em saúde mental, que eu acho que a gente vai falar disso, né? Mas eu sou uma apaixonada por ideias, por ideais, por pessoas e por projetos de propósito como esse que vocês estão trazendo aqui na IVE também. É demais. E quando a gente veio trazer alguns temas, né, pra gente falar sobre, e a gente veio o tema da maternidade, eu me lembrei muito de você. Eu conheci a Dani quando ela foi falar num TEDx. Sim. E me chamou muito a atenção porque eu estava escutando, né? Primeiro eu escutei a fala dela e só depois que eu fui conhecê-la pessoalmente ali num café. E ela falou, a gente tem que tirar a nossa capa. Eu lembro até hoje que você deu um exemplo do filme da Moana. Uhum. E depois você falava, as mulheres, elas têm que tirar a capa de super mulheres, porque isso faz com que a gente entre num lugar muito desafiador. Sim. E é sobre saúde mental, né? Isso impacta diretamente a saúde mental. Quando nós, como mulheres, como mães principalmente, né, que acaba tendo uma carga aí adicional, carga mental, se a gente acha que a gente pode tudo, se a gente acha que a capa de super mulher tem que estar com a gente o tempo inteiro, isso dá ruim, né? Eu queria trazer um pouco de contexto, eu acho, histórico. Uhum. No Brasil, por exemplo, a gente tem 69 milhões de mães. Dessas mulheres, 20 milhões são mães solo, por exemplo, porque o homem não participa nem emocionalmente, nem financeiramente dessa criação dessa criança. Então, a gente, quando fala de saúde mental, parece que é uma coisa que está tão distante do que as mães precisam, porque é tudo tão difícil criar uma criança, nutri-la e fazê-la uma boa cidadã, uma boa pessoa para o mundo, e tudo isso passa por várias estruturas. Então, quando você vê uma criança fazendo alguma coisa, é muito comum falar assim, de quem que é a mãe dessa criança? Né? Cadê a mãe? Cadê a mãe dessas crianças? Então a maternidade, ela vem desse lugar de que a mãe é a grande responsável pela criação, tá? E isso é muito ruim, porque tira os homens do jogo de uma maneira muito confortável. E no Brasil, então, muito, muito pior ainda, né? A gente tem um país que tem mais de 13 milhões de pessoas, não tem nenhum nome do pai no RG. É um número que piorou durante a pandemia e foi o pior ano, 2022, foi o pior ano de abandono paterno. E por que eu gosto de falar disso? Eu gosto de falar disso porque a outra metade da laranja aí que cuidaria dessa criança para dividir essa carga mental e esses medos, esses anseios, deveria ser o pai. Sim. E isso não acontece na grande maioria das casas, principalmente quando você faz recortes sociais. E eu gosto de trazer primeiro, eu acho que a gente só pode transformar aquilo que a gente mede. Então eu gosto de trazer esses números para depois propor coisas para se fazer em relação a isso. Mas a casa da mulher, os filhos são da mulher, e toda essa possibilidade da gente ter que estar nesse lugar de protagonismo e proteção o tempo inteiro faz com que a gente esqueça de uma pessoa que a gente precisa ser muito gentil, que é com a gente mesmo.
O que você acha que são as possibilidades, né, assim, de mais reais? Porque é isso, né? Tem a luta do trabalho, a luta de criar, de alimentar essa criança, mas que as mulheres percebam que a saúde mental é possível. Porque eu tenho a sensação, Dani, que às vezes as pessoas pensam, nossa, mas saúde mental é tão difícil. O mais importante, assim, de entender é que primeiro pilar que eu falo é não romantizar o processo da maternidade. Não é fácil. A gente não precisa amar o tempo inteiro as crianças, a gente não ama o tempo inteiro quem às vezes é muito unilateral o começo da maternidade, Muito. né? Então é muito difícil você perceber que você tá triste, porque estar triste é culpa. Como é que eu vivo essa bênção maravilhosa E tô me sentindo mal. Como é que as pessoas vão entender e tal? E aí é o segundo pilar que eu falo que é da culpa, né? E eu gosto de dizer que meu filho, Luquinhas, eu não preciso ser a pessoa mais importante da vida dele. Nem você dos seus dois. Eu quero que onde ele estique o braço, ele tenha amor. Então eu treino o Lucas pra entender que se eu não estou, até mais porque eu sou finita, o pai está. E se o pai não está, a avó está, o Adindo está, a professora da escola está. Como é que ele estica o braço e ele pega amor? Isso divide a carga, a sobrecarga mental. Já tira uma pressão absurda por exemplo, emocional da mãe. Exato, que vai pro terceiro pilar, que é o trabalho, né? Então, a cada 10 mulheres, 4 saem do mercado de trabalho logo após a maternidade. E aí eu gostaria de investir um tempo da nossa conversa falando do pilar financeiro, porque parece que quando você fala de maternidade, você fala só do nutrir e do cuidado, né? Mas o dinheiro, ele é um dos principais pilares para a saúde mental. Eu não acredito numa liberdade sem ser a liberdade financeira, em primeiro lugar. Porque, por exemplo, a gente não tem creche para todas as crianças no Brasil. Você tem contraturno escolar. Você tem um trabalho que são 8 horas diárias, você tem que bater ponto. Como você se organiza? Então isso causa uma ansiedade, uma depressão, um desespero. E o dinheiro resolve grande parte dessas coisas, né? Então, o meu trabalho faz com que a gente leve elas para serem líderes e livres economicamente. E eu nem vou dizer, Carol, sobre violência física e emocional. Sim, mas tem uma coisa, né? O seu trabalho ajuda elas a terem uma independência financeira e conseguirem sair dessa vulnerabilidade. Sim. Mas o seu trabalho consegue fazer isso porque você dá base emocional para que elas façam. Sem sombra de dúvida. Porque quando uma pessoa... Primeiro que eu gosto de desmistificar isso. Nós não tomamos decisões racionais. Nós não somos seres racionais. Sim. As pessoas são seres racionais. Ninguém é ser racional. Nós somos seres emocionais. Completamente. Todos os dias buscando razão para tomar nossas decisões, para deixar a gente do mais confortável possível. Mas todas as decisões são emocionais. Todas as decisões passam por quem eu sou, pelo que eu vivi, por onde eu estava, o que eu sofri até aqui. Por quem tá comigo. Por quem tá comigo, por quem não está comigo. Então, as nossas decisões são emocionais. Todas. Então, se alguém falar saúde mental é importante, todas as decisões são emocionais. O que você acha? Sim. Vamos falar como contra, é impossível. Eu acho que é um movimento e é isso. Então, quando eu dou liberdade financeira para essas mulheres, é para elas tomarem decisões conscientes. Dani, e a gente falando, enfim, né, de como a mulher sair dessa situação, de como reorganizar, né, isso passa muito para que, em primeiro lugar, ela se sinta mais fortalecida. E eu vejo que você, né, ali dentro da Bitumami, tem esse papel de as mulheres enxergarem que elas têm uma rede, de construir essa rede. Sim. E no final do dia, obviamente, a rede ajuda em muitas coisas, mas a rede ajuda muito o fortalecimento emocional, as mulheres perceberem que elas não estão sozinhas, a entenderem que outras passam por isso, né? Como é que você acha que é esse processo? Estar em comunidade, que é isso que você está descrevendo, participar de uma comunidade, liderar uma comunidade é muito feminino. É do feminino, né? Independente de ser mãe ou não. Então, você se juntar com pessoas que passam alguma coisa igual a você e você conta pra essa pessoa e ela não te julga, ainda te valida a sua dor, ser validada é uma das coisas melhores que você pode receber. Tipo assim, Carol, eu entendo isso. Dói mesmo, né? É difícil. Então, quando alguém valida a sua dor, entende ela e fala, cara, sim, até mesmo eu posso nem ter a saída ou a solução, mas só de eu falar, sim, Carol, dá aqui um abraço, cara, é duro. Eu falo quando uma mulher te conta alguma coisa, eu tomei tal decisão, você vai só abraçar ela e fala, deve ter sido muito difícil essa decisão. Em vez de falar, nossa, foi essa a sua decisão, mas você não pensou em tal coisa. Não, tipo assim, nossa, qualquer decisão que uma mulher ou uma mãe tome, ela é uma decisão difícil. Então eu parto do princípio que ela teve uma decisão muito difícil. Eu achei interessante
a tua fala, porque às vezes as mulheres falam, imagina, saúde mental não tem um tempo, ou trabalho demais, ou trabalho 12 horas, aí quando eu chego tenho que ficar com meu filho, enfim. Mas se você já está em uma comunidade, você automaticamente está cuidando da sua saúde emocional. Sim. Porque você deve estar em um ambiente de aceitação, de empatia, de apoio. E a saúde emocional, a gente fala muito que não tem melhor saúde emocional, né? Ou enfim, ninguém é mais feliz só porque não tem problema. Não, claro E que não não. existe, cara. O que existe é quem maneja melhor ou não o dia a dia, né? É isso, acho que é a curva do que você volta pro seu estado natural, sabe? Porque você Sim. vai envergar, mas qual a velocidade que você volta? Eu queria responsabilizar também as empresas Sim. que estão assistindo a gente, porque se a gente tem aí o burnout como agora um CID, se a gente passa mais da metade da nossa vida das companhias, por que as empresas nos machucam tanto? E se as empresas são feitas de pessoas, por que as pessoas machucam outras pessoas? Por que a gente comete violência todas as horas dentro das companhias? Então, eu responsabilizo sim o mundo corporativo, as empresas, pelos números de ansiedade no país, de suicídio, de depressão. Eu responsabilizo sim os líderes que estão liderando esses lugares. Eu acho que tem responsabilidade em olhar para essas pessoas, porque elas vão para casa carregando tudo aquilo que elas viveram. E aí recebe uma criança na hora que ela fala. Então isso não tem fim. Então eu acho que o trabalho da IVE, e principalmente falando desse Setembro Amarelo, é muito relevante. Porque também mostra que as empresas estão preocupadas com a saúde mental de maneira de verdade. Super. E não é só porque a gente performa melhor, porque a gente performa melhor quando a gente tá mais feliz e mais segura. E para as mulheres, né, que ainda estão em dúvida do que fazer, do que não fazer, ainda não conseguiram sair, né, desse lugar de culpa. Alguma sugestão? Sim, eu tenho uma sugestão muito boa, assim. Cara, culpa não é bom pra ninguém, tá? Nem pra você, nem pro seu filho, nem pra empresa que você trabalha. Culpa não serve pra nada. E culpa, às vezes, é uma bengala. Sim. Pra você ter que olhar aquilo que você não tá olhando. Tem uma frase da Maitê que ela fala uma coisa que eu adoro: quando eu tiver medo, quando eu estiver culpada. Eu sempre ia, e mudou muito a minha vida, que ela fala assim: eu espero que eu goste deles. Então qualquer reunião que eu vou fazer, qualquer posicionamento, eu falo assim, cara, eu não tô nem aí pro que vai acontecer. Porque, gente, no final do dia, ninguém se importa. É você contigo mesma. Então, que culpa é essa exatamente? Né? Se você pegar e pensar mesmo, mas... eu vou deixar o meu filho pra ir trabalhar. Depende pra onde você tá indo, sabe? Se você contar pro seu filho qual é a história, hoje eu falo, Lucas, a mamãe não vai com você, porque a mamãe vai dar Bitmami, é muito importante pra mamãe. Então, aonde a culpa pra mim, eu não sinto mais mesmo. Quando eu estou com ele, é de muita qualidade e presença. Então, se vocês conseguirem dividir, e quando você... Quantidade não tem nada a ver com isso. A minha mãe é a pessoa mais especial da minha vida. Eu não sou nada sem ela. E minha mãe trabalhava 12, 14 horas por dia, cara. Mas eu lembro dela, de todas as vezes que eu precisei dela, ela tava lá. Então, quando seus filhos precisarem de vocês, estejam de maneira presente. A quantidade não tem nada a ver com isso. E você só consegue essa qualidade porque você tá na sua tranquilidade de fazer aquilo com a sua verdade. Por isso que o que importa não é necessariamente, né? Não. Nada do que os outros pensam, e mais em você tranquilo com as suas decisões. Porque você só consegue ter essa qualidade com o Lucas, você consegue só sair com qualidade também pra trabalhar quando você fala, ok, tô confortável, me ajuda, né? porque tô confortável. Lá é um lugar que a gente fala assim, tira essa criança da minha frente, cara, eu preciso de um tempo sozinho. Quando você escutou outra mulher falar isso, ela te valida também. Claro. Hoje eu não tô suficientemente pronta pra estar com uma criança, cara, porque eu vou gritar com ela, eu vou tratar ela mal. Eu falo, quando eu saio da minha coisa, eu falo, gente, Lucas, espera, filho, não dá. Não dá, porque eu respeito o meu limite. Então, isso que você tá falando é psicoeducação. Né, você entender o que você tá sentindo, o que tá passando. Total. O que acontece é que muitas mães acabam sofrendo demais, muitas mulheres, porque romantiza, né? Então não posso sentir isso. Quando eu não Mamãe, posso faz sentir isso pra mim agora? Não quero fazer isso pra você agora. Eu posso fazer isso pra você amanhã às 14 horas. Hoje a mamãe não quer fazer. Sim. E ele fala às vezes, tá? Mas você é minha mãe. Eu falei, sou sua mãe, mas não sou obrigada a fazer uma coisa que eu não queira. Claro. Então a mamãe não vai fazer isso agora. Claro. A mamãe vai fazer isso amanhã às 14 horas. Funciona pra você? E ele já sabe, né? Não, ele fica lá frustrado. Que é importante. Não, também, também. Né? Eu falo, qual o sentimento? Eu gosto, outra coisa que me ensinaram é nomear os sentimentos. Claro. Então, o que você tá sentindo? Eu tô frustrada. Ele já sabe que é frustrado. Falar, filho, faz parte. Ficar frustrado faz bem parte. Você vai ficar bastante frustrada. Ao longo da sua vida. Adoro. Vai haver muitas frustrações, né? E aí, da meia hora, ele já esqueceu. Aquariano. Fica ótimo. É muito bom. Dani, eu amei.
Eu amei você aqui comigo nesse Mustang amarelo, conversando sobre um tema tão especial que não podia ter outra pessoa que não fosse você. E eu fiquei muito feliz porque acho que essa conversa deixou muito claro que a saúde mental na mulher faz total diferença. Né? Eu acho que mais diferença, não é que eu sou mulher não, mas eu acho que uma mulher com uma saúde mental equilibrada, o que ela faz pela comunidade dela é muito potente. É muito potente. Ela faz melhor as escolhas, ela cria melhor os filhos, ela se posiciona melhor e, consequentemente, ela se sente muito mais feliz. Então, muito obrigada por ter compartilhado a sua trajetória com a gente. Espero que chegue bastante gente e acalme muitos corações. É isso. Que se alguma coisa chegar uma mensagem boa em quem está escutando, a gente já está com a nossa missão cumprida. Entregue. Obrigada, amiga. Adorei. Ivy.